Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, está começando mais uma vez o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Valdir Hoffmann e eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e trabalho na cidade de Joinville, Santa Catarina. É para todos nós uma grande alegria ter você em nossa companhia em mais este programa. O tema que nós vamos abordar hoje e refletir é sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Antes de mais nada, nós queremos dizer que, de fato, estamos muito felizes por você ter nos acompanhado nesta jornada, nesses estudos da Palavra de Deus. E agora, com esse texto de 1 Coríntios, capítulo 16, estamos concluindo o livro de 1 Coríntios. Se você quer ver mais um pouco sobre esses assuntos, sobre o livro de Coríntios, olhe para os programas anteriores que você vai estar cada vez mais inteirado daquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios nesta sua primeira carta. Muito bem, o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, eu quero abordar ele da seguinte forma. Eu vou pegar pelos tópicos que nós temos aqui. Eu estou usando a Bíblia na versão Almeida Revista e Atualizada, e eu vou pegar, então, de acordo com os títulos que nós temos aqui nesta nossa Bíblia. Os primeiros 4 versículos dizem assim: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Esses são os primeiros 4 versículos desse texto de 1 Coríntios, capítulo 16. O primeiro versículo aqui fala sobre a coleta aos santos. Esta coleta era direcionada aos cristãos pobres de Jerusalém. Aos cristãos pobres de Jerusalém. Nós podemos ver isso em Atos, capítulo 20, versículos 1 a 6, onde é promovida essa coleta a esses santos de Jerusalém, e também o texto de Romanos 15, 25 a 29. Ambos os textos de Atos 20 e Romanos 15 abordam a respeito deste assunto sobre a coleta aos cristãos de Jerusalém. É possível que aqui os cristãos de Coríntios tenham perguntado ao apóstolo Paulo a respeito de como estava esse processo da coleta, e aí o apóstolo Paulo então responde nesse texto aqui, responde em particular para os coríntios de como estava sendo trabalhada essa questão da coleta aos santos de Jerusalém. E aqui então nesse texto ele começa a dar algumas explicações mais amplas de como deve ser essa coleta, e depois, quando o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, especialmente nos capítulos 8 e 9, ali nós temos detalhadamente como deve ser feita essa coleta, que as pessoas façam com alegria, que tem esse prazer, esse privilégio em poder arrecadar os fundos e levar isso então para os cristãos pobres de Jerusalém. Isso então que nós temos abordado aqui neste primeiro versículo. O versículo 2, ele nos chama a atenção de que fala sobre o primeiro dia da semana. E alguns detalhes desse versículo 2. Diz assim: primeiro dia da semana, põe de vós em parte, conforme a sua prosperidade, conforme o que a pessoa tem e não conforme ela não tem, ou seja, a questão da proporcionalidade ou conforme a sua prosperidade, e que eles vão juntando isso, e quando for recolhido já tem então todo o valor, ou os dádivas, os mantimentos, enfim, para que possam ser levados para os cristãos lá de Jerusalém. Mas no primeiro dia da semana, aqui refere-se aos domingos. Os cristãos se reuniam aos domingos, até para celebrar e comemorar a ressurreição de Jesus. Então, sempre aos domingos, eles se reuniam. E por esta razão, o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala sobre esse assunto, diz no primeiro dia da semana, no domingo. Em Atos capítulo 20, versículo 7, também aborda sobre esse assunto, sobre o domingo. Portanto, o domingo era um dia consagrado, era um dia especial para os cristãos, era o dia também em que eles se reuniam em torno da palavra, e aqui então a orientação para que pudessem ajuntar as coletas naquele dia.
Versículos 3 e 4 falam sobre os amigos, sobre os companheiros. O apóstolo Paulo quer levar alguns consigo quando for levar essas coletas, e ele então está trabalhando aqui, está intermediando com os cristãos, com a igreja de Coríntios, sobre a possibilidade de levar esses companheiros junto consigo naquele momento em que vai levar as coletas lá para a cidade de Jerusalém. Muito bem. Nós vamos um pouco mais adiante, então, no nosso texto, agora dos versículos 5 até o versículo 9. 5 a 9, então eu vou ler aqui, diz assim: o título é Os Projetos de Paulo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. O apóstolo Paulo aqui é tremendamente, ele coloca os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos. A vida da gente é feita de projetos e sonhos. Todos nós sonhamos, nós temos projetos, nós temos objetivos na nossa vida. O dia de amanhã, nós sabemos que está aos cuidados de Deus, mas nós pensamos no dia de amanhã, naquilo que nós queremos fazer amanhã ou depois. O apóstolo Paulo tem também essa mesma perspectiva. Ele fala sobre o dia de amanhã, ele fala sobre os seus projetos. Os versículos 5 e 6, aqui interessante seria se você pudesse se reportar e ler textos do Atos 19 e Atos 20. Além de Atos 19 e Atos 20, nós temos relatado a respeito do momento em que o apóstolo Paulo esteve na cidade de Éfeso. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui essa carta aos Coríntios, ele estava em Éfeso. Possivelmente, então, nós podemos relacionar a escrita dessa carta nos capítulos 19 e 20 de Atos, quando ali fala sobre a estada do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Também não é possível a gente reconstruir muito, com certeza, os detalhes desta viagem do apóstolo Paulo, mas nós temos algumas orientações de como eram, então, essas viagens do apóstolo Paulo e o tempo em que ele passou na cidade de Éfeso. Isso os versículos 5 e 6. No versículo 7, a gente percebe que é um desejo do apóstolo Paulo em ficar um pouco mais tempo lá com Coríntios. Ele queria passar pela igreja de Corinto, passar um pouco mais tempo lá com eles. E os versículos 8, novamente remonta ao fato de que o apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso, ele queria ficar mais tempo lá até o Pentecostes. Este é o desejo do apóstolo Paulo, ficar até o dia de Pentecostes. Interessante, por que ele quer ficar até o Pentecostes? Porque ele quer aproveitar a oportunidade para proclamar o Evangelho. Ele diz que uma porta se abriu, uma grande porta e oportuna se abriu para mim, o apóstolo Paulo afirma. Ele via então lá na essa de Éfeso oportunidades especiais para levar o Evangelho. É interessante como o apóstolo Paulo tem essa perspicácia, essa visão de onde ele pode levar o Evangelho. E quando ele tem a oportunidade, ele quer de fato fazê-lo. Isso é interessante para nós, porque muitas vezes as portas também se abrem para nós. Nós também temos oportunidades para levar o Evangelho, falar do amor de Deus, testemunhar a nossa fé. E aí a gente deve sempre aproveitar as oportunidades. Eu sempre digo que a gente deve aproveitar o gancho. Às vezes as pessoas nos dão oportunidades, elas abrem uma possibilidade para que a gente possa falar do Evangelho. Então nós vamos aproveitar todas as nossas oportunidades, assim como o apóstolo Paulo fez ali na cidade de Éfeso, quando ele escreve essa carta aos Coríntios. Muito bem. Continuando um pouco o nosso texto, nós queremos ler agora dos versículos 10 até o versículo 12, que diz assim: E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos.
Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos. Mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência ao Timóteo e ao Apolo. Está falando de que o Timóteo foi e de que o Apolo ainda vai. Ele vai esperar um pouco a oportunidade para poder ir. É interessante que o Timóteo aqui, ele tem... É o estímulo que o apóstolo Paulo dá para a igreja de Corinto, que eu receba bem, receba Timóteo, para que ele fique bem lá naquela igreja quando ele for recebido lá. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ali é mencionado que o Paulo envia Timóteo para a igreja de Corinto para receber informações de como estava esta igreja de Corinto. Por esta razão, então, o apóstolo Paulo aqui recomenda de que, ao receberem o Timóteo, que ele seja bem recebido, que ele seja bem orientado, que ele não tenha receio algum de estar entre vocês. Veja que o apóstolo Paulo, ele faz uma intermediação junto à igreja de Corinto em relação ao Timóteo, que era ainda um jovem no anúncio do evangelho, vamos chamar assim de um jovem pastor, e ele precisava ser bem recebido naquela igreja lá de Corinto, e esta é a proposta então do apóstolo Paulo. Depois nós temos uma situação no versículo 12, fala sobre Apolo. Apolo também aqui era um servo de Deus, era um cristão de destaque, conforme diz a palavra de Deus. Ele havia pregado em Corinto. Se nós olharmos, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 18, versículo 24, até o capítulo 19, versículo 1 ali, nós temos um relato de que o Apolo estava em Corinto e de que o Apolo havia pregado ali em Corinto também. Então, por esta razão, ele é mencionado aqui nesse texto, no versículo 12. Muito bem. Um pouco mais adiante agora, nós vamos ver o versículos 13 e o versículo 14, que diz assim. Veja que é uma exortação final do apóstolo Paulo, é interessante porque ele tem uma grande preocupação pela igreja e ele exorta da seguinte forma: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Com amor. Há uma exortação à vigilância. A igreja precisava estar firme, vigilante. O apóstolo Paulo sempre tem em mente aqui os adversários. Nós sempre temos adversários ao longo da nossa vida, pessoas que querem nos atrapalhar a viver a nossa vida cristã. Não somente na época do apóstolo Paulo, mas nos tempos de hoje nós temos as mesmas coisas. As pessoas têm sempre ao nosso redor que querem nos atrapalhar a viver uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, esta exortação do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto também é para nós. Sejamos vigilantes. E interessante que no versículo 14 diz assim que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Se você quer saber um pouco mais a respeito de como se trata esse assunto, ou como o apóstolo Paulo aborda esse assunto sobre o amor, leia a segunda carta de Paulo, especialmente o capítulo 13. Ali nós temos uma explanação bem desenvolvida sobre o que o apóstolo Paulo entende a respeito da vida em amor, como nós devemos amar o nosso semelhante e viver uma vida em amor. Adiante agora, nós temos os versículos 15 até o versículo 18, que eu leio da seguinte forma. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanes são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vós sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Interessante aqui o apóstolo Paulo, ele fala de homens de fé, homens que foram peças importantes ali para a vida da igreja de Corinto. O Estéfanes, por exemplo, é um exemplo de consagração.
Se nós queremos ler 1 Coríntios 1, no versículo 16, ali nós temos mencionado que o apóstolo Paulo, ele batizou a família de Estéfanes. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. E eles vieram para trazer alegria e conforto e consolo para o apóstolo Paulo. Nos versículos 17 e 18 deixa isso bem claro. Eles trouxeram alegria para o apóstolo Paulo. Eles vieram visitar a Paulo. E para Paulo isso foi muito importante, receber esses irmãos junto consigo. Muito bem. Agora, os versículos finais, dos 19 até o 24, dizem assim: As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Essas são as palavras finais do apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo Paulo, no versículo 19, fala da Ásia. Aqui, especialmente a Ásia, tem a ver com a província romana. Também é mencionada aqui a figura do casal Áquila e Priscila. Em Romanos 16 também fala sobre Áquila e Priscila. Eles eram servos de Deus, abriram as suas cartas para que a igreja pudesse se reunir na casa deles. Eles estiveram em Corinto, nós temos o relato disso em Atos 18. Também tiveram em Éfeso, em Atos 18 também fala sobre esse assunto. No versículo 20, que todos os irmãos vos saúdam com ósculo santo, essa saudação de afeto, de ternura, de amor que tinham entre eles o ósculo santo, também retratado em Romanos capítulo 16, versículo 16. O versículo 21 diz que o apóstolo Paulo escreve do próprio punho agora essa saudação final. Ele ditou a epístola, então alguém escreveu a epístola, e agora de próprio punho ele escreve a sua saudação final. Isso está no versículo 21. Versículo 22 é interessante, que mostra que se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Essa expressão anátema aqui é uma fórmula que significa a exclusão. Se você não confia no Senhor, que seja excluído. Mais ou menos assim. E ele termina dizendo Maranata, nesse versículo 22. Maranata é uma expressão aramaica, é uma palavra aramaica que significa vem nosso Senhor, ou vem Jesus, vem logo. De vez em quando nós oramos assim, vem Maranata, vem Senhor Jesus. Quando nós referimos às questões dos fins, nós falamos Maranata, vem Senhor Jesus. E no final, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. É uma fórmula final pedindo a Deus que Ele abençoe a vida de todas aquelas pessoas. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Então vejam vocês que o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, é muito interessante. E nós temos várias conclusões que nós podemos tirar desse texto. Eu vou colocar algumas aqui, nesse curto espaço de tempo ainda que tem, até terminar esse momento de programa. Primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é a ajuda aos necessitados. Nós temos sempre muitas pessoas necessitadas à nossa frente. Nós precisamos e podemos ajudar essas pessoas. Faz parte do nosso dia a dia. Em amor ao próximo, a nossa fé se externaliza, ela se concretiza através de ações concretas de amor. Portanto, assim como a igreja de Corinto é demandada a ajudar os cristãos da Judéia e também ali de Jerusalém, então nós também somos demandados a ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Segundo ponto que eu quero destacar aqui é a importância que o apóstolo Paulo dá aos seus companheiros, aquelas pessoas que acompanham o apóstolo Paulo, que estão junto com ele nas jornadas, que trazem notícias, que ele envia essas pessoas. O que nós entendemos é que o apóstolo Paulo não fazia esse trabalho sozinho, mas ele tinha gente com ele tinha pessoas que o acompanhavam. Hoje é importante, é interessante que as pessoas possam acompanhar os seus líderes, ajudar os seus líderes, seja o seu pastor, a liderança da sua igreja. Vamos caminhar juntos, essa é a expressão, vamos caminhar juntos na fé cristã. Outro ponto importante aqui é o cuidado pastoral. O apóstolo Paulo diz para a igreja, sejam vigilantes, tenham cuidado. Há um cuidado pastoral da parte do apóstolo Paulo em relação à igreja de Corinto. Também nós poderíamos dizer aqui que a igreja estava em movimento.
Era uma igreja em ação, a igreja de Corinto, a igreja de Jerusalém, as igrejas onde o apóstolo Paulo passava. Todas essas igrejas eram conclamadas a serem igrejas de movimento, igrejas de ação, igreja de evangelização, onde havia o aprendizado, havia também a edificação, havia o amor, e havia também a evangelização. Enfim, eram igrejas que estavam voltadas para o evangelho, eram igrejas em movimento. As igrejas de hoje também precisam estar em movimento. A sua igreja precisa estar em movimento. E é bacana, é bonito, é um prazer, é maravilhoso quando nós vemos as igrejas em movimento nos dias de hoje. Que Deus abençoe a você também neste momento e que você possa partilhar dessa palavra de Deus, refletir sobre essa palavra de Deus, viver na sua igreja com dinamismo, com alegria, assim como é demandado para as igrejas da palavra de Deus ali, da Bíblia Sagrada, de Corinto, de Éfeso e tantas outras, que também as nossas igrejas sejam igrejas dinâmicas, igrejas que compartilham o reino de Deus por onde elas estão e, na verdade, conclamando que a cada um de nós, como membros da igreja, como servos de Cristo Jesus, a que nós de fato possamos levar adiante essa palavra boa do Evangelho. Muito bem, assim nós terminamos este momento. Sem dúvida alguma, é uma alegria muito grande para todos nós podermos falar sobre esse Evangelho de Jesus. O nosso estudo então vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição e também você está convidado a assistir este e outros programas em facebook.com/rádio da IELB ou também no youtube.com/rádio CPT. Também você pode baixar este episódio em radiocpt.com.br/podcast. E muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça, então, mais uma vez, em divulgar sempre este programa e todas as atividades dos programas da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer muito grande ter você em nossa companhia, crescendo e estudando a palavra de Deus. Fique na paz, que o Senhor Jesus abençoe você e a toda a sua família. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.